Orar. Senhor, te dou graças pela tua palavra, ela é a tua ideia para nós. Ajuda-nos a entender a tua ideia, Senhor, e a andar nela, não nas nossas. Amém. Muito bem, nós estamos a falar sobre o Espírito Santo, Senhor, Espírito Santo, amado companheiro. Aleluia. Glória a Deus pela vida dele. Glória a Deus pelo Espírito Santo ter vindo para a terra e habitar em nós. Sim? Abram a vossa Bíblia em Romanos capítulo 12. Versículo 4. Hoje eu quero falar-vos acerca de variedade de dons. Diga comigo, variedade de dons. Versículo 4 diz assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma função ou a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Diga à pessoa que está ao seu lado: estamos juntos, estamos ligados. Diga: somos o mesmo corpo. Ok? E diga: dependemos uns dos outros. Versículo 6 diz: de modo que tendo diferentes dons, você achava que não tinha dom nenhum? Enganou-se. Aqui diz que tendo diferentes dons, cada um tem um dom diferente, ou vários, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé, se é ministério, então seja em ministrar, se é ensinar, então haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, e não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Comigo, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Muito bem, olhe para mim no instante. O apóstolo Paulo faz uma comparação, uma analogia entre o corpo humano, ok, e a igreja, que é o corpo de Cristo, o corpo dos crentes, certo? Amém? Então, há uma pergunta que eu quero fazer a vocês: qual é o seu dom? Todos temos diferentes dons. Podem ser dons espirituais, como ele aqui fala do dom da profecia, etc, etc. Pode ser ministérios, como ele fala aqui sobre o ministério de mestre e outro ministério qualquer, que ministra o seu ministério. Mas também fala de presidir e de exercer misericórdia. Noutra parte, o apóstolo Paulo fala também de dons de ajudas e de governos. Todos nós temos um dom. O que é um dom? Um dom é algo que nos foi confiado para nós ministrarmos a outros. Não é para guardar para nós mesmos, é para dar a outros. E assim como um corpo humano precisa do funcionamento de todos os membros, ainda que tenham funcionamentos diferentes, nem todos. Os rins são dois, funcionam com o mesmo dom. Os pulmões são dois, funcionam com o mesmo dom. Sim ou não? O fígado é só um. Tem um dom diferente dos rins, tem um dom diferente do estômago, tem um dom diferente do intestino, certo? Tem um dom diferente do coração. Mas veja o que é um corpo sem fígado, não é? Morre. Porque não tem aquela operação. Para o corpo ser saudável e sobreviver, ele precisa da operação do coração. Ele precisa do dom do estômago, ele precisa do dom do fígado, do dom dos rins e por aí fora. Igreja é a mesma coisa. A igreja não vive de um único dom. O dom de mestre, por exemplo, como ele aqui fala. A igreja não vive de um único dom de mestre. Isso não é igreja. É um grupo de pessoas que se reúne para estudar a palavra de Deus e depois vão-se embora. Não é igreja. Igreja é mais do que um grupo de pessoas que se reúne. Igreja é um corpo que está unido. Que depende uns dos outros. Que reconhece os dons e os talentos uns dos outros, e que cada um põe em operação dentro do corpo o seu dom, para o bem comum.
Você já pensou que o fígado não trabalha para o bem de si mesmo? A função dele é trabalhar para o bem do corpo. E ao fazê-lo, ele próprio é beneficiado. Porque a vida do corpo dá-lhe vida a ele também. Sim? E assim sucessivamente. Você é a mesma coisa. O desempenho do seu dom, o ministrar do seu dom, traz vida e saúde a todo o corpo. Traz vida e saúde à igreja. Em vez de você estar sentado a pensar que o pastor é que faz exclusivamente esse papel, você deve pensar que o pastor faz o papel dele. Vamos imaginar que o pastor seja o coração, que bombeia a vida da palavra para o corpo todo. Mas você que está aí tem outra função. E para que a igreja esteja saudável e cresça saudavelmente, é preciso que o seu dom esteja em operação também. Então diga à pessoa que está ao seu lado: a igreja não vive de um dom só. O teu dom é preciso também. Veja comigo, se a igreja vivesse de um dom único, ok, para que seria preciso tantos outros? Porque socorros, ou ajudas, governos, presidir, exercer misericórdia e todos os outros. Não seria necessário. Na verdade, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, disse: se todo o corpo fosse orelha, onde seria o olfato? Se todo o corpo fosse um olho, onde é que estaria o estômago? Não seria um corpo. Então, se a igreja toda depende do dom do pastor, se a igreja toda depende de um dom de profecia, se a igreja toda depende do ministério do mestre, não é igreja. Entendeu? É um ajuntamento. Não é igreja. Não está ligada, como a Bíblia diz, pelo auxílio de todas as juntas e medulas, o corpo cresce em amor. Então, para a igreja crescer e aumentar e ser saudável, o seu dom precisa estar em operação. Agora, Deus já deu suprimento completo. Talvez o púlpito aqui não seja a grande necessidade. Talvez o púlpito seja uma necessidade que já está suprida. Mas há necessidade de outros dons, em outras áreas, onde aí é preciso. Por exemplo, talvez falte o dom do amor fraternal. Irmãos, a igreja não vive do púlpito. Eu recordo-me que em Angola, quando estourou a guerra em Luanda, em 92, outubro de 92, nós tivemos 3 semanas sem nos reunirmos, a igreja. Mas quando, ao fim de 3 semanas, nos juntámos e eu recebi os relatórios, a igreja tinha crescido mais durante a guerra do que até antes da guerra. Os irmãos reuniram-se nos grupos familiares. E houve salvações, eles próprios levantaram as ofertas, fizeram tudo, eu nem sabia que eles estavam a fazer isso. Isso é o quê? E é a igreja. Isso é a igreja. Então a igreja não vive do púlpito. A igreja vive da operação de todos os dons. Então não pense que o seu dom não é necessário, não é preciso. Nós pensamos dons, aqueles assim espirituais, uma profecia, irmão, não é uma profecia, assim diz o Senhor, e tal, e os pelos, a pessoa arrepia-se toda e tudo, glória a Deus pelo dom de profecia, glória a Deus pelo dom de profecia, que edifica a igreja. Mas não é o único dom que a igreja precisa para ser edificada. Olha o que eu acabei de falar, o amor fraternal, o amor que nos une uns aos outros. Quando você chegou, quantas pessoas você abraçou?
Olha o dom do abraço. Oh, pastor, é o dom do abraço. Você já pensou que há tantas pessoas, tudo o que precisavam naquele momento era um abraço? E há tantas pessoas que tudo o que precisavam era de abraçar, sem palavras, e deixar que o aperto dos seus braços falasse por si. Já pensou nisso? Eu lembro-me, quando eu tinha 15 anos, no ano que eu me converti, conheci um moço cigano que me ensinou a tocar guitarra, o Rui Maia. Ele era deficiente, hoje ele prega o Evangelho, lá no Norte tem 2 ou 3 igrejas, e com o cabelo pelos ombros, a barba grande, e a primeira vez que eu ouvi ele entrar na igreja, senti uma compaixão por ele, e dei-lhe um abraço apertado, e anos mais tarde, eu estava em Lisboa e tudo, ele disse-me assim, Zé, ele conheceu-me assim, ele trata-me assim, Zé, eu não sei explicar, mas quando eu cheguei à igreja e tu me deste aquele abraço, eu não sei o que eu senti, mas eu senti o amor de Jesus. É como se Jesus me estivesse a abraçar. E sabes, em momentos difíceis da minha vida, eu lembrei-me muitas vezes daquele abraço, porque foi Jesus que me abraçou. E isso foi suficiente para eu saber que Ele está comigo. Um abraço que nem teve nada a ver comigo. Não venhas, pastor, quero um abraço desse. Não, então lá para a fila, 5 euros cada abraço. Estou a brincar. Não teve nada a ver comigo. Na verdade, foi sim, Jesus, por mim, através de mim, abraçou a ele. Foi o que ele sentiu. Eu nem sabia que ele tinha sentido isso. O seu abraço pode fazer a mesma coisa por alguém que entra por aquela porta. Quando é que você se disponibilizou para abraçar alguém e dizer-lhe que ele é bem-vindo? Irmãos, nós temos uma cultura portuguesa que é mais fria. Nós somos mais frios, mais calculistas. O sul-americano é mais caliente. Sim, brasileiro é mais meloso. Mas nós não, nós o português somos um pouco mais frio, mais de distância, e só nos chegamos quando conhecemos, confiamos, etc. E às vezes deixamos que isso nos prejudique. E que nos impeça de mostrar o amor de Deus às outras pessoas. Está a ver o dom do abraço? Você pensava que não tinha dom nenhum? Tem. Diga, olha assim para os seus braços e diga, eu tenho o dom do abraço. E isso pode abençoar a pessoa que você abraça. O dom do serviço, com alegria, com compromisso, levar a sério a quem você serve. E se você quer ser usado por Deus mais alto, em coisas maiores, então seja fiel a servi-lo naquilo que você acha que é insignificante. Porque isso é o pouco. O que é o pouco? É o que até para si é insignificante. Entendeu? Não é o pouco na escala de Deus. Irmãos, o pouco na escala de Deus. É o pouco na sua escala. Fazer aquilo que ninguém estava a ver. Ou que ninguém quis fazer. Isso é ser fiel no pouco. Mas Deus viu. E Deus vai honrá-lo e vai promovê-lo a coisas maiores que outros ou que todos querem lá estar. Mas a porta de entrada não é em cima. A porta de entrada não é no 10º andar. A porta de entrada é no resto do chão. E ninguém chega ao 10º se não entrar pelo resto do chão. E se for do contrário é ladrão e salteador. Salta à janela, vai para uma grua e salta à janela. Vai para roubar. É ilegal. O dom do sorriso.
Quando você entra naquela porta, você pensa assim, e não é quando entra na porta, é quando anda pela vida fora. Você tem o dom do sorriso. Sorria para uma pessoa e torna o dia dela melhor. Já viu que se você sorrir, a pessoa vai devolver-lhe o sorriso. E se você trabalha num dentista, ou esteja sempre com a taxa arreganhada, como diz o português no norte, esteja sempre a sorrir, é um dom, como outro qualquer. E a pessoa até vai ficar a pensar bem de si. Olha que simpático, olha que simpática, não conhece de lado nenhum e deu-me um sorriso. Amém? Diga, eu tenho dons. Diga, tenho dons diferentes. E você está sempre de serviço. O seu dom não é entre as 8 e sai às 6. Não, o dom do amor é só das 8 às 6. O dom do sorriso é só das 8 às 6. É só à sexta-feira. Há pessoas que estão abrutalhadas que estão sempre eu sou assim. É bruto mesmo, é mesmo assim mesmo. Um calhau com 2 olhos. Você é assim porque você quer ser assim. Porque Jesus não fez, Deus não criou você para ser assim. Deus criou-nos à sua imagem e semelhança. E Deus não é sempre cara comprida. Oh pai, está tudo bem. Não me chateias que ainda mal acordei agora, estou para conversas. Mas acha que Deus é assim? Não, isso é a nossa natureza humana carnal. Eu não estou a ver Adão. Sempre. Então Adão, o que é que foi? Quem é que te deve e ninguém te paga? E depois de aparecer Eva, então muito menos. Então, estamos no processo de nos tornarmos mais parecidos com Jesus. E não com sem lado nenhum. Que Jesus fosse mal criado ou antipático, ou andasse sempre com cara de poucos amigos. Ainda quando ele estava a ser preso, ainda teve tempo, teve que se esforçar para colar a orelha de Malco. Consegue imaginar a cena? Eles aprenderam, um agarra por aqui, outro puxa-lhe o manto, outro puxa para ali, e ele olhar, o outro já está sem a orelha, e ele olhar e ir à procura da orelha, e estava de noite. E Jesus sempre no meio daquilo a ver onde é que está a orelha do homem. Está ali, e agarra a orelha, o outro empurrou-lhe, ainda vai para trás com a orelha na mão, o mal que está ali no chão, ele fez força outra vez, pá, e colou a orelha lá. Ainda teve tempo, ainda assim, para fazer o bem àquele que foi prendê-lo. E nós temos o mesmo espírito de fé que Jesus teve. Portanto, se somos mal criados, mal encarados, somos mesmo brutamontes, porque queremos ser assim. Porque Jesus que está em si não é assim. Alô? E na igreja, irmãos, é suposto amarmos-nos uns aos outros, cuidarmos uns dos outros, levar as cargas uns dos outros. Há uma ideia que é assim, hoje eu não estou na escala. Mas quem é que o tirou do serviço? Não foi Jesus? Você é filho de Deus 24 horas por dia? Sim ou não? Fomos chamados para servir. Porque quem é que o tirou da escala? Hoje você não serve a Deus, é? E às vezes, hoje não estou na escala. Que alívio. Olha, então vamos aonde? Vamos ali. Então, mas não vais à igreja? Não, hoje não estou na escala. Você está sempre na escala. Está sempre escalado. Porque Jesus conta sempre consigo. Alô?
Ainda bem que Jesus estava na escala todos os dias. Olha, se ele não estivesse na escala a partir de Getsemane. Ok, já não estou na escala. Estamos ao serviço 24 horas por dia. Não estamos a servir a homens, estamos a servir a Deus. Temos dons e talentos que não têm escala. São nossos, foram-nos dados, confiados para ministrarmos aos outros 24 horas por dia. Lembra-se do fariseu? Lá na sinagoga, Jesus curou a mulher no sábado e ele ficou todo importunado e disse: "Oh, pessoal, é assim, vocês venham cá de domingo a sexta para serem curados, mas não sábado. Ou seja, hoje não é a escala de curar os doentes, a escala é de domingo a sexta." E Jesus disse: "Oh, hipócrita, se fora da escala a tua ovelha cair num poço, não vai lá buscá-la? Ou vais deixá-la morrer porque não está na escala hoje, tu trabalhas, não estás na escala hoje?" Diga: "Eu estou sempre ao serviço. Estou na escala." Então, aqui diz, olha o versículo 11: "Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito." Como? Servindo ao Senhor. Quando eu sou fervoroso do espírito, eu sirvo. E quando eu deixo apagar, morrer o fulgor, há funções que deixam de entrar em funcionamento. Não porque Deus queira, mas porque a bateria está na reserva. Sabe o telemóvel? O meu é assim. Quando a bateria já está a entrar no vermelho, ele manda-me uma mensagem, apita, né? Tito, dá-me um sinal sonoro e diz que algumas funções vão deixar de estar em funcionamento porque entram num modo económico, de economia. Então eu deixo de poder tirar fotografias. Eu ainda carrego no botão, mas lá não tira nada. Então, mas e agora? Ele tirava fotos! Foi feito para tirar fotos! Tem potencial para tirar fotos! Por que é que não tira fotos? Porque a bateria está na reserva. E a seguir diminui a luz do ecrã até. Perde a luz. E se eu não carrego, ele perde as funções todas. Todo o potencial que o meu telemóvel tinha para funcionar, tirar fotos, enviar e-mails, receber e-mails, etc., perde todas as funções. Perde todo o seu potencial. Não porque o telemóvel não seja capaz de o fazer, mas porque a bateria está na reserva. Entendeu? Mas quando você liga o seu telemóvel à corrente, ele retoma todas as funções, sim ou não? Porquê? Está a carregar, está ligado. Nós fomos criados para estar ligados, para andar perto de Deus. Precisamos manter a chama acesa, manter o fervor, servindo ao Senhor. É muito fácil numa igreja as pessoas ofenderem-se uns com os outros, afastarem-se, deixarem de servir, deixarem de falar com A, B ou C, cada um tem as suas próprias razões. Um acha que o outro foi mal criado, o outro não devia ter dito o que disse, fizeram-me isto e não gostei. Mas o problema não é o outro que foi mal criado, não é aquele que fizeram o que você não gostou, não é o outro que disse algo que você lhe desagradou. Isso não é o problema. O problema é que a bateria está fraca e algumas funções já deixaram de funcionar. Porque se você estivesse forte, o que o outro falou não era problema para si. Você ia abençoá-lo. O que o outro lhe fez não era ofensa também para si. Você seria capaz até de orar por ele e lhe perdoar e manter o fulgor em servir ao Senhor. O problema é que a bateria está baixa, está fraca, então tudo
é um problema. Esse é o problema. Ligue-se e você vai recobrar todas as funcionalidades. Aí você pode amar quem o odeia, pode abençoar quem falou mal de si e, ao mesmo tempo, continuar a servir a Deus com alegria no seu coração e fidelidade. Sim? Agora, como é que mantemos a chama acesa e o fulgor? Mantendo-nos cheios do Espírito Santo? Tendo vida com Deus em sua casa. Você experimente carregar o seu telemóvel só ao domingo. Ele vai durar o domingo, mas provavelmente na segunda-feira algumas funções vão entrar fora de funcionamento e apaga-se. Até o próximo domingo, você vai chegar aqui e ligar outra vez o telefone. O seu espírito é a mesma coisa. A sua alma é a mesma coisa. A sua vida é a mesma coisa. Nós estamos constantemente em contacto com coisas, com circunstâncias que nos desgastam, que sugam a energia de nós. Sim ou não? Você não pode esperar ao domingo chegar aqui para ouvir uma palavra e estar num ambiente onde a unção de Deus está presente e tal, carrega as baterias, entre aspas, para ir embora e não orar nem ler a Bíblia na segunda, não vai ao grupo familiar na terça, tem mais que fazer, na quarta-feira está muito ocupado para orar, na quinta, nem fala nisso, na sexta, na sexta até ia à reunião, mas, também a gente tem que sair e tal, coisa e tal, não sei o quê. Sábado tenho tanta coisa para fazer, domingo, está bem, domingo, vamos à igreja. Mas temos que sair cedo porque temos o almoço lá. Isso não é vida cristã. Isso é ser, sabe o que é? Morno. Porque nem é quente nem é frio, nem é carne nem é peixe, nem é uma coisa nem é outra. Você precisa manter-se ligado. Imagina o que seria um telemóvel que nunca tira da ficha, está sempre ligado. Tem sempre a 100% a energia. Você precisa ter vida com Deus durante a semana. À segunda-feira, ore, busca Deus, leia a Bíblia, estude. À terça-feira, grupo familiar, convívio com os irmãos, ouvir a palavra, orar juntos. Isso é igreja. À quarta-feira, ora em casa, ouça a palavra. Quinta-feira, a mesma coisa, tenha a sua leitura diária da palavra de Deus, o seu momento de oração, da sua comunhão íntima com Deus. E por aí fora, quando no domingo alguém se esqueceu de si, alguém lhe prometeu que dava boleto para vir para a igreja, chegou a hora e a pessoa não apareceu, e vocês, em vez de você dizer assim, não vou, tenho desculpa, não é? Tem desculpa. Não, você não tem desculpa nenhuma, você vai pela fé. Quer ele me venha buscar, quer ele não me venha buscar, eu vou, nem que seja a pé. Mas eu vou. Posso chegar lá já a meio da reunião, mas eu vou. Não vou dar esse prazer ao diabo. De eu ficar a pensar que qualquer obstáculo já me impede de eu servir a Deus. Não, senhora, eu vou. E Deus vê essas coisas. Esses são passos importantes que você dá na sua vida espiritual. E coisas acontecem na sua vida como resultado disso. Nós não nos podemos chegar a Deus só a pensar receber as bênçãos de Deus, mas não queremos nada com Ele. Não gosto de igreja, porque a igreja, não quero nada com igrejas, é só hipócritas, é só gente falsa, não quero nada com a igreja. Mas eu amo muito a Jesus. Não, você é um hipócrita também. Como é que você pode dizer que ama a Jesus e não quer nada com o corpo dele? É a mesma coisa que dizer à sua mulher, à sua namorada, querida, gosto tanto da tua cara, é tão linda, mas o teu corpo não quer nada com ele. Que nojo. Você vai ver se não vai levar leva com 5 mandamentos de um lado e entra logo na lei, leva 5 mandamentos do outro. Não faz sentido. Dizer que ama a Jesus, mas não quer nada com a igreja. Não faz sentido. O problema não é a igreja, o problema está no coração da pessoa. A bateria está fraca e tudo é um problema.
Não é a espiritualidade. Essas pessoas, eu conheço algumas, essas pessoas que assumem essa postura, não vou à igreja, porque acham-se mais santos do que os que lá estão. Mas isso é um engano. De espiritual isso não tem nada, isso é diabólico, é carnal. Claro que na igreja vai sempre ter pessoas de todos os setores. Estão em obras, mas pelo menos estão na igreja, estão no sítio certo, estão a fazer alguma coisa para mudar e se tornarem mais parecidas com Jesus. E os outros aproveitam só dos defeitos daqueles que estão na igreja, são juízes. Mas esquecem-se, estão numa posição pior do que a deles. Eles estão a fazer alguma coisa para mudar. E estes são tão santos, tão puros, tão imaculados, que nem se querem misturar. Isto é uma hipocrisia. É um engano, é diabólico isso. Então Deus chamou-nos, diz a Bíblia, para as boas obras, para as coisas boas. Há coisas boas que você tem potencial para fazer. E o único que não quer, não está interessado que vocês façam é o diabo. Porque a igreja precisa do seu potencial, precisa do seu dom. Há pessoas, você olha o que aquela pessoa podia fazer. Mas quando você vê aquela pessoa, quando ela entra em algum lugar, ela dá um sorriso, 3:15, que deixa toda a gente bem disposta. Glória a Deus pelo dom do sorriso. Sorria para os irmãos quando eles chegarem. Sorria para eles. Em vez de ficar assim a olhar. Eu trato a minha vida, eu cá, vou lá, não quero misturas. Isso não é igreja. A igreja mistura-se. Diga à pessoa que está ao seu lado, mistura-te. Envolve-se. Sim, tem sempre uma palavra de ânimo uns para os outros, interessam-se, importam-se uns com os outros. Porque é que nós pusemos os obreiros lá em cima a receber as pessoas? Às vezes eu próprio vou também para me despedir das pessoas, para provocar isto. Isto é a igreja. Abraço os irmãos. Distribua o amor de Deus na vida dos outros. Sirva de coração, com fidelidade e com alegria. Porque ao Senhor servimos. Estou desmotivado. Porquê é que você se desmotivou a si mesmo? Foi Jesus que o desmotivou, não me parece. Você não vive pelo que você sente, você vive pela fé. E quem vive pela fé não fica desmotivado, está sempre animado. Eu estou a servir a Deus, tenho consciência disso, vou fazer o meu melhor. E sabe, quando servimos assim temos sempre ânimo. Quando é que perdemos o ânimo? Quando perdemos a consciência de que servimos a Deus e passamos a servir aos homens. Aí nós esperamos que os homens nos agradeçam, que os homens nos digam tudo o que temos que fazer, que os homens façam isso, que nos deem intenção, que os homens isto e os homens aquilo. Então o ânimo vai embora, a alegria de servir vai embora. Nós não fomos criados para servir nesse sentido, fomos criados para servir com alegria, servir a Deus. Estou a servir a Deus. Sou como assistente, estou a servir a Deus. Sou intercessor, estou a servir a Deus. Sou no som, no vídeo, estou a servir a Deus. O pastor ainda não me disse nada. Você não está a servir o pastor. Você está a servir a Deus. É Deus que vai recompensá-lo. O pastor pode estar grato. Glória a Deus, temos aquela pessoa ali, que bom. Glória a Deus, podemos contar com ela nesse trabalho tão útil e tão importante para o andamento da reunião, para eu poder fazer o meu trabalho também bem feito. Mas é Deus que vai recompensar cada um segundo o seu serviço. Então lembre-se sempre disto. É a Deus que eu estou a servir, não é aos homens. Não trabalho pelo reconhecimento humano, trabalho pelo reconhecimento divino. É Ele que me abençoa.
É Ele que está a ver. Quando mudamos isso, a alegria de servir volta. Glória a Deus. É como o apóstolo Paulo disse, porque a Cristo, o Senhor, servis. Amém? Então quero dizer-lhe que você está na escala. Você não saiu da escala. E mantenha-se ligado. Olha, terminamos aqui Efésios 5:18. Abra a sua Bíblia. Diz assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia! É algo que nós temos de fazer. Somos nós que fazemos. Falando entre vós em salmos, ou o original diz falando convosco próprios, com vós mesmos. Salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Mas não é só isto. Olha o que continua a dizer: dando sempre graças a Deus em tudo, ao nosso Deus e Pai em tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Tenha uma atitude de ação de graças. Algumas traduções dizem por tudo, mas isso não é correto. O correto é em tudo. Você não vai dar graças a Deus porque o seu filho morreu. A sogra morreu, ainda entendo, agora o filho não. Estou a brincar. Você não vai dar graças a Deus pelo mal que veio à sua vida. Não foi Deus quem enviou. Então não vai agradecer a Deus uma coisa que Deus não lhe deu. Mas em tudo, no meio da adversidade que se abateu sobre a sua vida, é bíblico você dar graças a Deus, porque Ele é bom, porque Ele é fiel, porque Ele é poderoso para remover essa situação, porque Ele prometeu que em todas as coisas você é mais que vencedor. É disso que está a falar. E isso contribui para você ser cheio do Espírito Santo. Dando sempre graças a Deus em tudo. Depois diz até, e termina dizendo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Quer ser cheio do Espírito Santo? Vamos nos sujeitar uns aos outros. Ter os outros em honra também. Em vez de dizer, quem é você para me falar assim? Hã? Isso de espiritual não tem nada. Então, ser cheio do Espírito Santo não é só salmodiar, louvar em línguas, ok? É também dar graças a Deus em tudo. Dê graças a Deus pelo seu salário. Você achou pouco? Está apertado? Graças te dou, Senhor, por este salário que eu tenho, eu creio que vem da tua mão. Obrigado, Senhor, porque com este salário eu posso ter o sustento e as necessidades supridas. Te agradeço por ele. Glória ao teu santo nome. Uau! Isto contribui para você ser cheio do Espírito Santo. E eu acredito que essa circunstância vai mudar. Eu recordo, em qualquer situação, eu recordo no meu primeiro exame no seminário de doutrina, eu tive 35. De 0 a 100, tive 35. Fantástico. E eu olhei para aquilo, para aquela miséria. Fartei-me de estudar e não atinei com nada daquilo. E mesmo na sala de aulas eu peguei no exame e disse, graças te dou, Senhor, pelos 35%. Podia ter tido muito menos, Senhor. Te agradeço pela tua graça, pelo teu favor sobre a minha vida para aprender a tua palavra. Amém. E o pessoal ficou assim a olhar para mim. Coitado. Você acredita que foi o último exame que eu tive negativa? Nunca mais eu tive negativa, nem a doutrina, nem nenhuma outra disciplina qualquer. Nunca mais, foi sempre 80, 90, 100, 90, 95, 100, foi sempre ali. Então isso contribui para você ser cheio do Espírito Santo, é graças a Deus. O seu trabalho é duro, é pesado, dê graças a Deus. Você tem um trabalho, já pensou? Graças te dou, Senhor, pelo meu trabalho. Obrigado, Senhor, dali eu tiro o meu sustento. Graças te dou pela força que tu me dás, Senhor, para fazer bem, porque estou a fazê-lo para ti e não para o meu patrão. Graças, Senhor. Deus vai mudar essa circunstância.
Irmãos, é quando nós aprendemos, ouça isto, é quando você aprende, quando nós aprendemos a viver com o pouco, ou a viver na adversidade, por assim dizer, que Deus nos promove ao outro patamar. É um fenómeno, mas acontece. Quando você consegue conviver até no meio da adversidade e louvar a Deus por isso, pôr os seus olhos nele e não nas circunstâncias à sua volta, quando isso deixa de ser problema para si, Deus põe você noutro patamar. Vai ter circunstâncias adversas de outro patamar também. Mas quando você já aprende a viver pela fé nesse patamar, de maneira que as circunstâncias que o rodeiam aí não são mais problema para si, Deus põe no outro patamar. E você vai aprendendo e vai crescendo de fé em fé, de glória em glória. E vai sendo aperfeiçoado. Então, em tudo dai graças. Glória ao teu nome, Senhor. Está desempregado, dê glória a Deus. Pastor, eu dou a glória a Deus que está desempregado. Tem tanta coisa para você agradecer a Deus, até estando desempregado. Graças te dou pela vida que me dás, Senhor. Graças te dou pelo subsídio de desemprego. Graças te dou, Senhor, pela saúde que eu tenho. Graças te dou pelos dons e os talentos que me deste, pelo potencial. Obrigado, Senhor. Graças te dou também, Senhor, pelo meu novo emprego que vem aí a caminho, que é melhor do que o anterior. Obrigado, Senhor. Isso contribui para você ser cheio do Espírito Santo, em vez de andar assim, Olha para isto, que miséria. Já orei, onde é que Deus está? Parece que Deus não me ouve. Ai, não sei como é que vai ser. entendeu? Enquanto viver assim, vai estar ali. Enquanto viver assim, vai estar ali. Enquanto não aprender a comer sardinha, não come filé mignon. Lagosta, não vai dar. Entendeu? Então, em tudo dai graças. Glória a Deus. Em tudo dai graças. Eu não estou a ver Jesus a resmungar e tinha razões para isso. Acho que eu devia ter pensado melhor. Oxa, quer dizer, pimba, deserto, 40 dias logo. Depois de orar e jejuar 40 dias, quem é que me aparece à frente? Não é um anjo, é o cão. Ai, pastor, mas eu orei, pastor, há 3 semanas que eu estou a orar, pastor. Há 3 semanas que eu estou a orar, pastor. Estou a orar e não aconteceu nada. Estou a orar e o que é que me acontece? O que é que me acontece? O que é que me acontece? O meu filho canta para o quarto dentro e diz-me daquelas coisas que nenhuma mãe quer ouvir, pastor. Olha, irmão, Jesus orou e jejuou 40 dias. Quem é que apareceu a seguir? O diabo. Não foi Deus Pai, não foi um coro de anjos. Aleluia. Foi o diabo. Se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pão. Entendeu? Mas o ministério que veio a seguir, veio depois do deserto, não antes dele. E o trono que veio a seguir, veio depois da cruz, não antes dela. Então, se você não está preparado a enfrentar a cruz, como é que você quer sentar no trono? Então, em tudo dai graças. Aprenda a ter uma vida de louvor, de agradecimento a Deus. Perdeu o autocarro. Graças te dou, Senhor, porque a seguir a este vem outro. Graças, Senhor. Em vez de ficar lá, porca miséria. Tudo por causa dela, saí atrasado da casa, se não fosse ela, se não fosse isso, se não fosse aquilo, se não fosse o cão, se não fosse ter que limpar a gaiola dos canários, se não fosse isso, eu tinha que apanhar o cão. E isso vai lhe adiantar o quê? O autocarro por acaso vai fazer marcha atrás porque você reclamou?
Não, mano, não adianta nada. Isso só lhe faz mal à vesícula. Você está-se a rir? Há pessoas doentes porque levam este estilo de vida. E andam a pedir oração, mas não mudam de estilo de vida. A oração não faz nada, vão a outra igreja. Estão à espera de um evangelista ungido que vem para orar por eles, mas não muda de vida, continua tudo na mesma. Tudo, estão sempre azedos, sempre ácidos, nocivos. Qualquer coisinha que acontece fora lá, não sei quem, que miséria, ai meu Deus, como é que Deus permite uma coisa dessa, ai meu Deus, para que é que eu nasci? Você nasceu para atazanar a vida dos outros. Mude de vida. Em tudo dá graças, dê glória a Deus. Olha, se você queria comprar alguma coisa, o dinheiro não chegou. Digo-lhe, enquanto você não aprender a dar graças a Deus na necessidade e na escassez, você não está preparado para gerir muito dinheiro. Porque não lhe vai dar valor nenhum. Quando tiver muito, não dá valor nenhum. Graças te dou, Senhor, pelo que me dás. Eu te agradeço, o Senhor é o meu ajudador e eu não temerei. Glória ao teu nome, eu agora não tenho isto, mas eu vou ter. Oh, graças, Senhor. Tu és o meu pastor e nada me faltará. Pronto. Ação de graças. Glória a Deus. Então é o estilo de vida, você já percebeu? Isto mantém-nos cheios do Espírito Santo. E depois submetendo-nos uns aos outros. Não pense que você é mais que o outro. Quando nós pensamos que somos mais que os outros, isso é a constatação clara de que o outro é mais que você. Ou que pelo menos você tem esse complexo. Vê o outro mais do que você, então a sua mente entra no estado de defesa. É pôr você superior ao outro. Assim sente-se melhor. Vamos ter em honra uns aos outros. Vamos honrar uns aos outros. Onde é que está? Há uma irmã que é assistente, que ela encaderna. É sua tia, não é, Júlio? Onde é que está? Mas está aqui. Eu dei-lhe uma Bíblia toda desfeita. Uma Bíblia muito antiga, toda desfeita. E lembro-me o seu nome, desculpa. Palmira. Disse, pastor, eu arranjo isso e tal. Eu, ok. Eu confesso. Eu entreguei a Bíblia, mas pensei assim, vamos lá ver o que é que vai sair dali. Quando ela me devolveu a Bíblia, eu fiquei de boca aberta. Uau! Que trabalho espetacular! Que bem feito! Uau! Eu não sabia fazer aquilo. Está a ver? Então porquê é que eu hei de considerar-me a mim superior à irmã Palmira? Quando ela faz bem aquilo que eu nem mal consigo fazer. Então, tendo diferentes dons, todos nós temos diferentes dons. Então, por que achar que somos mais que os outros? O outro tem um dom diferente do nosso. Vá lá tentar fazer você o que ele faz. Até pode, mas não vai ser tão bem como ser ele a fazer. Temos diferentes dons todos e precisamos de todos eles, porque estão na igreja. Deus deu à igreja, e para nós todos sermos saudáveis espiritualmente, precisamos de beneficiar dos dons uns dos outros. Amém? Então precisamos estar unidos, estar juntos, ligados, e assim tudo vai dar certo. Precisamos estar na escala sempre. Estamos a servir a Deus e não estar de coração dividido. Eu sei, é o diabo que nos quer assim. Amém? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Vamos orar em línguas. Corre mandari paikan mindorokovo shurrumiandas takaridis.